Boa noite. Que nós possamos nos unir aos nossos mentores nesse momento. Os nossos mentores que nos ajudam desde o momento pré-encarnatório, que estão conosco diuturnamente, digamos assim, para nos auxiliar, nos intuir, e que eles possam nesse momento, juntos todos aqui, melhorar, aumentar mais ainda a vibração para que a gente possa interagir com a espiritualidade de uma forma natural. Estivemos lá no sábado, né? Não ficamos na fila para não ficar atrapalhando a mão dela, que eu acho que ela vai sair com artrite, artrose, com aquela coisa, né? Não, né? Claro que não. Mas é muito interessante como a gente vem percebendo que a espiritualidade vem trazendo para a gente os ensinamentos. Porque nós temos dificuldades ainda de aprender como viver. Nós temos dificuldades ainda de transitar na encarnação com mais saúde, com mais felicidade, com mais alegria. Porque é um planeta de expiação e provas. E viver num planeta de expiação e provas é viver num treinamento contínuo. E esse treinamento muitas vezes nos dificulta. E achei muito interessante que a espiritualidade vem trazendo várias maneiras de nos explicar sobre a doença, sobre as dificuldades, sobre os relacionamentos. E começando a ler o livro, achei interessante que Luizinho, né, vem trazendo informações no meio de uma trama, de uma história que pode ser do nosso vizinho, né, pode ser de um parente nosso, porque uma gravidez muitas vezes inesperada, quando não acontece, né? Em todas as faixas sociais, em todas as faixas educacionais, cultura, acontece. E é uma dificuldade se a gente não sabe entender. E essa gravidez inesperada pode trazer dificuldades em vários níveis. Como vai agir o pai, que às vezes não é ainda marido? Como vai agir a própria mulher que está grávida? Como vão agir os pais? Como é que eles vão agir? Baseado em que a atitude deles? Em conceitos e em preconceitos. Então a vida muitas vezes nos traz situações que a gente não sabe. A Mariana, né, vou contar umas coisinhas. A Mariana, nessa gravidez indesejada, ficou realmente desamparada. Quantas vezes nós ficamos desamparados? E o que a gente vai fazer com o desamparo? A psicoterapia, a psicologia, explica do desamparo adquirido. Muitos de nós vivemos ainda sensações de desamparos adquiridos. Nós adquirimos alguns desamparos, às vezes na infância, na primeira infância. Nasceu um irmãozinho, nasceu uma irmãzinha, né? Tivemos que fazer uma mudança, vovô morreu, a gente tem um desamparo adquirido. Como que a gente vai lidar com isso? Ou melhor, quando a gente vai entendendo, e quando você vai passando pelas páginas e vendo o que foi acontecendo com a Mariana, e depois os arrependimentos das pessoas que as despejaram, a gente vai entendendo que tinha toda uma questão a ser aprendida. Para quê? Para viver melhor. Mas como que a gente vai aprender? Como é que a gente aprende? Na escola, a gente vai na escola, o professor ensina, na faculdade a gente aprende. Mas a vida é um constante aprender. É um constante professores. Professores o quê? Problemas, dificuldades, doenças, que é a minha área. Como que as doenças podem ser, então, manifestação de aprendizado? Mas se nós não temos a visão completa do processo, a gente vai achar que aquilo é só um problema, é só uma doença, e vai ficar brigando com a situação. Mariana, vocês vão ver, teve que se virar sozinha. Teve que fugir, entre aspas, ou sair, entre aspas, onde ela morava, teve que se virar sozinha. Onde? Como que ele ia fazer? Grávida, o namorado não aceitou, não assumiu, os pais achavam que pelo preconceito, pela cultura, também não deveria ser, e ela teve que se virar. Mas toda vez que nós temos um desamparo, e aí a espiritualidade vai mostrando, o amparo está próximo também, mesmo que a gente não veja. E aonde ela vai, ela é amparada. E muitas vezes o amparo chega por pessoas que a gente nem imagina, por pessoas que não são da família, por situações. Só que, se nós temos essa condição de, não, o amparo está em algum lugar, tenho certeza que aqui,
muitas pessoas podem estar se sentindo desamparadas no aspecto de saúde, ou no aspecto de família, ou no aspecto profissional. Puxa, eu não consigo trabalho, não consigo emprego. Aonde que eu vou conseguir isso aí? Não sei, não tenho ideia. Se eu desanimo, se eu me deixo levar pelo desânimo, pela derrota, eu não consigo ver o amparo que se aproxima. E aí, brasileiro gosta de ficar encostado, né? Já encosta, já qualquer coisa. Aí a gente percebe Mariana recebendo um amparo tão grande. E outra coisa interessantíssima que a gente vai acompanhando, como os vários planos da vida vão interferindo. Por quê? A espiritualidade está conosco o tempo todo. Muitas vezes, quando eu passei por situações que eu entendi muito difíceis na minha vida, que eu não conseguia perceber a saída, mas nos momentos de aflição, de angústia, eu tinha uma espécie de sensação que os meus amigos espirituais estavam todos próximos a mim, olhando para mim, meio que, entre aspas, de braços cruzados. Por quê? Porque ninguém pode fazer a lição pelo outro. Você leva teu filho na escola para fazer um teste, você fica olhando, você pode até ficar olhando, mas você vai ficar dando as respostas para ele? Não. Então, às vezes dá a impressão que a espiritualidade, puxa, não está me ajudando, não está me apoiando. Não, mas ela não pode interferir na resposta que você vai dar num concurso, numa prova. E a vida está cheia dessas provas. E aí a gente vai percebendo que eles vão, às vezes, passando cola. Eu sinto que os espíritos vão passando cola. Eles vão dando dicas para a gente. Olha, vai por aqui, intuindo para aquilo que a gente poderá encontrar o resultado. Como a Mariana encontrou um resultado de apoio numa cidade vizinha por alguém que ela achava que conhecia. E ali começaram a se movimentar a espiritualidade para ela arrumar um trabalho, para ela poder desenvolver a questão da gestação. Enquanto isso, ela tinha, o que me chamou muita atenção, e acho que essa beleza, sonhos. O que podem ser os sonhos? Os sonhos, às vezes pesadelos, são manifestações, muitas vezes, psicoterapêuticas. Tem gente que fala, eu não gosto de fazer terapia. Sim, mas sonha, aí sonha com uma coisa, falando com alguém, ou discutindo, ou tendo uma imagem, ou tendo uma sensação ruim, ou sensação boa. Por quê? A alma fazendo terapia psicológica, do psiquismo, trabalhando muitas vezes o quê? Registros que expliquem, vão fazer a pessoa entender por que ela está passando por aquilo, porque nós não passamos de graça pela situação, a gente não, eu não mereço isso, a gente não sabe, e aí ela vai tendo, então, digamos assim, revelações muito interessantes que vocês vão ver no livro, que vão mostrando para ela o que aconteceu, por que ela viveu aquilo. E quando a gente não entra na revolta, na briga, tem gente que briga com Deus, eu acho engraçado, né? Vai brigar com Deus já, vai ficar brigando com Deus. Quando a gente não entra nessa revolta, as coisas começam a caminhar de uma maneira que a gente não vê, mas eu considero pequenos milagres na nossa vida. E quando ela consegue então, do jeito, a maneira que foi contando, vai retornando, e as coisas vão acontecendo, o filho que nasce, que tem também uma situação de aprendizado com ela, de quê? De encarnações anteriores. Então o que está me chamando muito a atenção nesse livro, é como a espiritualidade vem atuando na nossa vida de uma maneira mais intensa, muitas vezes mostrando em sonhos, ou mostrando mesmo nos tratamentos que nós fazemos, ou mesmo que eu digo por dedução. Eu trabalhei muito com regressão, e trabalhava com regressão, mas eu entendia que a regressão não era exatamente o que estava se falando, mas o conceito que a pessoa muitas vezes trazia dentro dela. Era menos importante a história do que o que ainda representava dentro dela aquela história. Então era muito mais importante ver como ela ia entender a história dela para refazer o conceito, do que se realmente foi aquilo que aconteceu ou não. Por isso que as terapêuticas, por exemplo, regressivas, podem ser úteis ou não. Existem uma outra maneira de você identificar por dedução, que eu falo sempre. Você olha o que está acontecendo e vai, se a gente coloca o olhar da questão espiritual, o olhar dessa maneira, a gente pode até fazer deduções na vida da gente mesmo. Por que eu sofro de determinada situação? O que acontece? Eu penso no polo oposto. Se eu começo a pensar no polo oposto, eu começo a perceber, opa, então o que será que eu vivi? O
que será que eu fui vítima? O que será que aconteceu? E é muito interessante porque o livro vai trazendo como a espiritualidade vai agindo também com as entidades que entram nesse processo. Porque quando você traz uma história, essa história é como trazer uma novela. Você traz uma novela, você traz todos os representantes daquela novela, todos os personagens. Vem tudo. E muitas das vezes, esses personagens todos, alguns estão encarnados e alguns estão desencarnados. Só que a espiritualidade vai nos dando apoio, da maneira deles. O que vai acontecendo aqui muitas vezes, com o marido da Mariana, quando ele é submetido a uma questão de obsessão importante, e ele nem, por um trabalho da mãe, por um trabalho, toda uma situação, ele vai o quê? Ele vai sendo aliviado, o filho dela que passou por uma obsessão. Por quê? Porque a espiritualidade vai atuando nos obsessores, às vezes a pedido da mãe, a pedido de outra pessoa. Então, eu estou trazendo isso porque está me chamando a atenção, como a espiritualidade vai nos ensinar as coisas todas que a gente pode ir lendo nos livros espíritas, de Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho, mas de uma maneira prática, de uma maneira palpável, de uma maneira na nossa vida. Não uma coisa assim, não, eu vou estudar Espiritismo, então o Espiritismo vai ser uma situação de eu ser um estudioso. Não, como a gente vai trazer para a vida da gente, atuar na vida da gente, trazer na vida da gente. Uma senhora esses dias me trouxe uma dificuldade. Doutor, eu estou com umas dores articulares, tenho 79 anos. E eu perguntei, desde quando? Fazem 7 anos. E antes disso? A senhora tinha já 70 anos, 71 anos. Não tinha dor nenhuma. E como foi? Aí eu fui num lugar de oração, e quando eu ajoelhei, eu senti uma fisgada no meu joelho. Sim, tudo bem, a gente vai ajoelhar, não pode machucar o joelho. E aí, dali começou, daquele joelho passou para o outro joelho, do outro joelho passou para o ombro, passou... Falei, escuta, mas está muito estranho isso aí, porque nenhuma doença começa de repente, a doença vem vindo. A senhora já tinha, não tinha nada, não sentia nada, andava, tal, agora não posso andar, e ninguém acha problema nenhum. Eu acho muito estranho. Aí como é que eu posso, muitas vezes, pôr um olhar aí diferente? Falei, pera um pouquinho, onde foi o lugar? Como é que foi? Como é que a senhora sentiu? Como foi essa agulhada? Foi uma agulhada. E eu gosto de muitas vezes ir no literal. Será que a senhora realmente não recebeu uma agulhada? Ou será que nós não podemos receber uma injeção vibracional? Será que não? E será que essa injeção, digamos, vibracional, a senhora fui orar por uma pessoa, fui fazer um tratamento por uma pessoa, não sei, ela pode ter recebido um veneno vibratório. André Luiz fala disso aí, dos miasmas, que são o quê? São vibrações venenosas, que nós podemos nos envenenar. E aí eu falo, mas se a senhora não olhar este fato, a senhora vai ficar só olhando o corpo físico, e muitas vezes é o corpo perispiritual, é o perispírito que está com dificuldade. E o que eu faço? Olha, faço um tratamento espiritual. Mas a gente pode fazer alguma coisa sem ser o tratamento espiritual? Pode. Eu senti uma situação, senti um impacto, eu posso sempre pensar que sempre poderão existir interferências vibracionais espirituais na minha vida, no meu processo. Então eu posso sempre o quê? E se eu voltasse antes e me preparasse melhor? Se eu tivesse uma preparação, se eu tivesse feito uma oração, uma proteção, pedisse um apoio melhor e tivesse entrado naquele lugar mais protegida, será que eu receberia a injeção? Talvez não recebesse a injeção, ou talvez não entrasse no organismo. Nós podemos fazer isso aí? Podemos. Nós podemos voltar na nossa vida, no nosso tempo, onde nós tivemos alguma dificuldade, e refazer, mentalmente, claro. E com isso eu faço uma mudança vibracional comigo mesmo. Mas eu tenho que pôr o olhar. E eu tenho percebido isso aí, que mesmo nós que temos digamos, um certo conhecimento espiritista, espírita, nós muitas vezes não colocamos na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa vida. Uma moça foi estudar no Japão. A família lá, tinha umas pessoas lá, foi estudar no Japão. Depois ela começou a ter uns comportamentos estranhos, confusos, e a mãe pediu para lá porque ela estava muito confusa. Resultado, ficou esquizofrênica. Mas como ficou esquizofrênica? Aí o que ela dizia? Ela dizia que tinha perseguição, que estavam perseguindo ela porque tinham colocados alguns chips na cabeça dela.